Revisão da vida toda no STF. Aumentam os rumores sobre impeachment dos ministros do STF. Eu vou trazer as últimas informações, vou explicar o que realmente temos de concreto e como ficaria a revisão da vida toda em um eventual impeachment dos ministros. Seja muito bem-vindo, senhoras e senhores. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Se você não me conhece, muito prazer, eu sou Nakamura, professor e advogado há mais de 10 anos, direto de Brasília, com as últimas informações para aposentados e pensionistas. Então, se você quer fazer parte desta luta, quer se manter bem informado, inscreva-se nesse canal. Estamos juntos. Pessoal, acabou de sair aqui no UOL. Olha só, se o Bolsonaro vence, Senado tem força para derrubar ministros do STF. Eu não vou falar de política, vocês conhecem, o canal é um canal jurídico e não político. Agora, a gente vai fazer a análise jurídica do que está sendo dito aqui, tá certo? Muitos aposentados nos perguntaram nos comentários: doutor, será que é verdade? Será que dá para derrubar os ministros do STF? E como que ficaria essa questão? Isso é bom ou ruim? Bom, o colunista do UOL aqui está dizendo, que se o presidente Jair Bolsonaro vencer no segundo turno, o Senado Federal terá força para derrubar ministros do STF com a aprovação de impeachment dos magistrados, A Suprema Corte e alguns de seus membros são alvos frequentes dos ataques do presidente e seus apoiadores. Diz o colunista do UOL: o que me preocupa é o cenário de que emerge da eleição para o Senado e Câmara dos Deputados. Esse Congresso que foi eleito no Senado, por exemplo, dá maioria suficiente para impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. E ele continua, O colunista Toledo analisou o cenário político, com ataques do presidente à justiça, acordos do mandatário com o Congresso Nacional, e opinou que o único poder que contradiz desejos do atual presidente pode ser o próximo alvo, que estaria sendo facilitado em razão do apoio de senadores. Diz ele que hoje a gente tem uma situação em que tem o executivo tentando avançar o sinal, fez um acordo com o Congresso via orçamento secreto e para no mínimo não ter oposição, e tinha a justiça como o único poder antagônico, poder de oposição, E aqui diz que pode realmente acontecer o impeachment dos ministros do STF e tudo mais. Diz também que o atual presidente indicou Cássio Nunes Marques e André Mendonça, e que, sendo reeleito, vai poder indicar mais 2 ministros, A gente sabe que são 11 ministros no total no STF. E que em muitos processos já vai poder conseguir empatar o placar. Certo. Pessoal, vamos deixando aqui o lado político de lado, A preocupação nos comentários eu vi que é realmente uma preocupação jurídica com o que pode acontecer com revisão da vida toda e outros processos semelhantes. Então, primeiro de tudo, vamos ver se é possível um impeachment de ministro do STF. Porque se nem for possível, aí nem tem o que discutir. Só que a Lei 1079 de 1950, isso mesmo, uma lei antiga, mas que ainda está em vigência, ela define os crimes de responsabilidade e regula o respectivo processo de julgamento. Nós sabemos que temos na história recente, 2 impeachments de presidentes da República, então foi com fundamento nesta lei. E olha só, são crimes de responsabilidade, os definidos nessa lei, os que são passíveis de pena de perda do cargo, inabilitação, e nos processos contra presidente da República ou ministros do Estado e contra os ministros do Supremo Tribunal Federal ou ainda contra o Procurador-Geral da República. Então, essas figuras aqui podem sim sofrer um processo de impeachment. Agora, quais são os crimes os crimes de responsabilidade, que podem gerar um processo de impeachment de ministro do STF? O artigo 39 nos dá a resposta. Primeiro, alterar por qualquer forma, exceto por via de recurso, a decisão ou voto já proferido em sessão do tribunal. Então, o ministro ele pode sim mudar de voto até a decisão final. Isso pode acontecer. Olha só, artigo 941 do Código de Processo Civil. Proferidos os votos, o presidente anunciará o resultado do julgamento, designando para redigir o acordo o relator, ou, se vencido este, o autor do primeiro voto vencedor. O voto poderá ser alterado até o momento da proclamação do resultado pelo presidente. Então, tudo bem. O voto pode ser alterado. Agora, não pode, depois da sessão encerrada, alterar o voto. Tá certo? Então isso aqui enseja um crime de responsabilidade.
Segundo, proferir julgamento quando, por lei, seja suspeito na causa, né? Suspeito não é aquele suspeito de cometer um crime que nós vemos na TV. Não, não, não. Suspeito é o instituto da suspeição, né, que existe tanto no Código de Processo Civil como no Código de Processo Penal, que é quando o juiz ou ministro pode ter um interesse na causa, tá certo? Então ele tem que se declarar suspeito, ele não pode proferir julgamento. Terceiro, exercer atividade político-partidária. Isso mesmo, ministro do STF não pode exercer atividade político-partidária, não pode ficar fazendo campanha para um determinado político. Isso é crime de responsabilidade. Quarto, ser patentemente decidioso no cumprimento dos deveres do cargo. A desídia, né? A preguiça. Então, ele não pode ser descuidado no cumprimento dos deveres do cargo. Ele tem que estar lá, presente nas sessões, proferindo seu voto. Tem que estar presente lá, ainda que virtualmente. E quinto, proceder de modo incompatível com a honra, dignidade e decoro de suas funções. Afinal, estamos tratando aqui de um ministro do STF, né, pessoal? Então, ele tem que proceder de modo compatível com a honra e a dignidade do seu cargo. Beleza, então vimos que é possível, sim, impedir um ministro, né, o impeachment de um ministro, mas eu chamo a atenção para, olha só, o que acabou de sair no Senado Federal. É falso que o Senado tenha votado o impeachment de ministro do STF. Então, eles colocam, tem um vídeo aqui circulando, né, aqui no YouTube, por isso que eu falo muito cuidado com os canais que vocês estão assistindo, pessoal. O nosso canal pode não dar 1 milhão de visualizações, mas eu sei, eu durmo com a consciência tranquila que aqui nós só postamos informações verificadas e é por isso que você está aqui me assistindo. Então, eu sou muito grato a você. E porque, olha só, é falso que o Senado tenha aprovado o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, como divulgado em vídeos que estão circulando nas redes sociais e que mostram apenas os trechos de uma audiência pública sobre o andamento do chamado inquérito das fake news. A audiência foi promovida pela Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle, em atendimento aos requerimentos 40 e 43 de 2022. Então, a descrição dos vídeos mostra ao vivo, impeachment do ministro do STF, reunião às pressas. Isso não é verdade. As imagens levam ao entendimento de que houve sim o impeachment, né? Eles falam, aprovado agora, Brasília tremendo, Moraes apavorado. Só que aí o Senado já fala, não houve votação de pedido de impeachment do ministro do STF durante a comissão. Além da audiência pública ser destinada apenas a debates, a análise desse tipo de matéria não é competência das comissões permanentes do Senado. Agora, existem sim 16 petições que pedem a representação contra o ministro Alexandre de Moraes, com fundamento no artigo 41, caput da Lei 1079 de 1950, que a gente acabou de ver, a lei do impeachment, né? Então, existe o pedido? Existem, 16 pedidos, tá bom. Só que existem pedidos há anos, né? Esses não são os primeiros, né? Todo ano tem pedido de impeachment contra o ministro do STF, porque protocolar uma petição é uma coisa, levar isso para frente é outra. Né? Não estou dizendo se está certo ou errado, estou tranquilizando, né, para não fazer um carnaval em cima da cabeça do aposentado, coitado. Aí fica colocando um monte de título chamativo aí, título mentiroso, e aí só para ganhar visualização. Eu acho isso um absurdo. Por isso que aqui a gente preza pela informação verificada e não pelo número de visualizações, tá certo? Outra coisa que o próprio site do STF trouxe é falsa informação de que o ministro Nunes Marques foi relator do pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, até porque cabe ao Senado, é o Senado que julga e não o STF analisar os pedidos de impeachment. Então, pessoal, muito cuidado com essas informações que vão saindo aí, tá? Então, o que nós temos de concreto? Você viu que sim, é possível o impeachment de ministro do STF, se ele cometer um dos crimes de responsabilidade que nós vimos aqui. Tá bom, é possível. Quem que vai decidir isso aí? É o Senado Federal, tudo bem. Então, essa preocupação do colunista, né, assim, tem um fundamento jurídico, né, porque realmente é o Senado que vai decidir isso aí. Agora, é um passo muito grande já falar que vai ter o impeachment. Mas a pergunta que fica é a seguinte, doutor, tá bom, mas e se tiver o impeachment? Como que fica a revisão da vida toda?
Bom, então nós temos que relembrar o artigo 941 do Código de Processo Civil. Por quê? O voto poderá ser alterado até o momento da proclamação do resultado pelo presidente, isso nós já vimos, salvo, exceto aquele já proferido por juiz afastado ou substituído. Então, a mesma fundamentação que foi utilizada para manter o voto do ministro Marco Aurélio, relator favorável à revisão da vida toda, é a mesma fundamentação que será utilizada para manter o voto de um ministro eventualmente afastado por impeachment, tá certo? Então, o juiz afastado ou aposentado ou substituído, o voto dele será mantido, tá certo, pessoal? E atenção aqui para o Alberto Bispo de Santana, tortura diária nos aposentados. Há meses já deveriam ter anulado esse maldito destaque. Aposentados velhos, doentes, necessidades, além de já ter contribuído. É isso mesmo, olha aí o senhor Alberto, muito bem colocado. A Maria de Fátima Gomes, eu quero a revisão da vida toda já, não é para amanhã, é para já, isso mesmo. Ivon Carlos da Costa, bom dia, doutor Nakamura, obrigado por estar sempre nos informando, parabéns pelo seu trabalho, estamos junto e misturado, é isso aí, pessoal. E atenção ao pessoal perguntando aqui, ó, qual que é o número do WhatsApp, né? Então vamos deixar aí, procure sempre um profissional de sua confiança. O WhatsApp para dar entrada, 44 99868 3378, 44 99868 3378. Ou também o escritório de Brasília para uma análise completa de todas as revisões possíveis, com direito a uma consulta por videochamada com o Dr. Diego e também aos cálculos 61 98522 0420, 61 98522 0420. É isso mesmo, pessoal. Contrate sempre profissional de sua confiança. Nós temos mais de 10 anos de advocacia na prática e com escritórios diretamente de Brasília. Você pode ficar tranquilo que seus direitos estarão sendo respeitados. Estamos lutando diretamente pela causa aqui em Brasília, no STF e STJ. Então, pode ficar tranquilo que você estará bem representado. Que Deus te abençoe grandemente. Assista aos outros vídeos por aqui e não se esqueça de acompanhar também o meu outro canal, Professor Nakamura. É muito importante a sua participação, tá certo, pessoal? Muito obrigado e até a próxima.